O Jornal da Itatiaia encerra hoje a série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Durante a semana, recebemos aqui Cleitinho Azevedo, Marcelo Aro, Alexandre Silveira, Bruno Miranda e Sara Azevedo. Hoje, o nosso convidado é o pastor Altamiro Alves, do PTB. A entrevista começa agora, com duração de 15 minutos, e será conduzida por mim, Júnior Moreira, e pela jornalista Fernanda Viegas e também pelo jornalista Lucas Ragazzi. Você pode acompanhar pelo rádio 95,7 FM, AM 610, no aplicativo, no site, na TV a cabo e também no YouTube. Pastor Altamiro Alves disputa uma eleição pela primeira vez. É fundador da Igreja Internacional Despertar da Fé. Há 40 anos trabalha na recuperação de dependentes químicos e atua no combate à violência urbana e também à fome. Candidato, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Itatiaia. Bom dia, Júnior. Bom dia a toda a equipe. Bom dia. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo espaço. Candidato, sem mais delongas, então, vamos começar a nossa entrevista. O Senado, tradicionalmente, é uma casa de políticos experientes, ex-governadores, assim, em grande maioria. É a primeira vez que o senhor está nessa disputa aí para o Senado. O senhor se considera preparado para assumir um cargo de esporte? Olha, Júnior, o preparado, a gente está sempre preparando para preparar, isso é a verdade. Mas eu me sinto capacitado, preparado para fazer o que um senador precisa fazer no seu cargo, na sua função. Até mesmo porque, como você acabou de dizer, eu já trabalho com pessoas há mais de 40 anos no meu pastorado, tenho trabalhado com libertação de drogados, restauração de casamentos, pessoas destruídas, querendo se matar, e nós conseguimos colocar no seio da sociedade, bandido de alta periculosidade, colocar em nossas mãos, nós trabalhamos e hoje estão no seio da sociedade. Então, eu quero levar isso para o Senado. Candidato, Minas Gerais tem problemas crônicos, como a situação do metrô, BR-381. Como senador, o que o senhor pode fazer para ajudar nessas demandas? Isso é coisa que eu tenho olhado de perto. Eu tenho visitado o estado de Minas Gerais, tenho visto a precariedade das estradas, inclusive, e a gente vê candidatos hoje que já tiveram a oportunidade de consertar, de arrumar, de fazer com que essas estradas estivessem muito melhor e, no entanto, não fizeram. E no meu mandato eu quero estar de olho, debruçar em cima disso para que nós possamos resolver a situação. Inclusive, os caminhoneiros, todas as pessoas que estão trafegando nas estradas de Minas Gerais estão sofrendo muito. E vamos lutar para que tudo isso venha melhorar. Candidato, o seu partido, ele tem um candidato próprio à presidência da República, o padre Kelmon. O senhor, no entanto, sempre fala muito do presidente Bolsonaro, é um apoiador do presidente Bolsonaro. Queria que o senhor explicasse um pouco também como é que foi essa opção sua por não apoiar, né, esse candidato ao Planalto do seu partido, optar por tentar ali ficar junto, mais próximo ao presidente Bolsonaro. E se isso causou algum desconforto também interno dentro do PTB? Então, Lucas, eu vi até uma ótima opção de ser feito isso no PTB, porque a política independe de credo religioso. Tanto é que tem um pastor e tem um padre, né, no PTB. Isso aconteceu também porque foi impugnada a Roberto Jefferson de ser o candidato. Mas eu fico bem confortável nessa situação, porque o fato de eu estar na política, eu vejo que é o clamor de Minas Gerais, é o clamor do Brasil, porque a política, na mão dos politiqueiros, se torna uma coisa horrenda, terrível, o que está acontecendo no nosso Brasil e em Minas Gerais. Que ao invés de resolver os problemas do Estado, os problemas do Brasil, procura resolver os seus próprios problemas com as suas próprias ideologias. Então, eu estou bem preparado para isto. Eu vejo que o clamor de Minas Gerais, o clamor do Brasil, é para uma nova opção no Senado Federal, e eu creio que eu sou esta opção. O senhor citou o Roberto Jefferson. É uma situação que chama a atenção do eleitorado. O Roberto Jefferson, ele foi condenado por corrupção no esquema do mensalão. Como que é isso para o senhor e como explicar ao eleitor também as suas bandeiras
O senhor fala muito nos seus programas, nas redes sociais, da luta contra a corrupção mesmo. Como que fica essa situação tendo o Roberto Jefferson como presidente do partido e era o anterior candidato à presidência da República, que o senhor até citou? Como que fica isso? Como explicar ao eleitor essa situação? Muito fácil de explicar. Inclusive, o Roberto Jefferson não foi condenado por causa do mensalão. O mensalão, na verdade, foi uma atitude corajosa, valente de Roberto Jefferson, de desbaratar uma quadrilha que estava saqueando o Brasil. E através desse mensalão, aí veio a Lava Jato, aí começou a combater a corrupção. Como ele mesmo, Roberto Jefferson mesmo, já disse, o meu erro, eu quero pagar por ele está pagando por ele. E ele não discorda disso, mas desde que seja feito realmente a verdadeira justiça e não perseguição, como está sendo feito com ele e com muitos outros presos políticos. Mas eu me sinto muito confortado. O PTB é um partido que se transformou em um partido conservador, porque até criou o movimento cristão conservador, que une-se não apenas uma religião, mas todos aqueles que são cristãos têm a liberdade de estar trabalhando pelo conservadorismo da nossa nação e do nosso Estado. Candidato, a gente está falando, e o senhor também, sobre a questão da fé, da religião, e também o Lucas citou a corrupção. Como é que o senhor posiciona sobre a atuação de pastores junto ao Ministério da Educação, que levou, inclusive, a demissão do ministro Milton Ribeiro, que também é pastor? Como é que o senhor analisa essa história, a mistura da religião com o poder público e, no meio disso tudo, no meio desse caldeirão, um processo de corrupção? Eu analiso com muita tranquilidade, até porque no meio dos seres humanos, em qualquer entidade, em qualquer local da sociedade, tem os bons e os maus. Tem aqueles que procuram ser correto e aqueles que não. Então, aquele que fez alguma coisa errada, seja ele padre, seja pastor, seja polícia, seja ele ministro, seja presidente, quem quer que seja, fez errado, tem que pagar pelo seu erro. Mas eu sou bem confortável. Eu acho que a minha candidatura é o clamor que Minas Gerais e o Brasil está fazendo, volto a repetir, porque eu ouço constantemente, pastor, nós não temos opção para o Senado. Não temos opção para o Senado. Eu me lancei para ser esta opção que o clamor de Minas, o clamor do Brasil precisa. Homem honesto, sincero, não tem rabo preso com ninguém e que tem coragem de encarar o sistema como Bolsonaro está encarando. No início perguntou, pastor, você não foi abraçado por um presidente, por um governador? Eu vejo que, na verdade, eu não preciso do apoio do presidente Bolsonaro, nem do governador do estado. Eu preciso do apoio do povo, do eleitor. Muito pelo contrário, eu preciso apoiar o presidente da República. Eu me lancei para isso, porque eu acredito no seu governo, eu acredito nas suas pautas, e as pautas deles são as minhas pautas. Deus, pátria, família, liberdade e vida. Candidato, vamos falar sobre a questão social, né? O Auxílio Brasil, recurso aí de R$600, causou muita polêmica porque furou o teto de gastos, né, do governo. Como é que o senhor avalia essa medida, esse benefício e também as críticas que foram feitas em relação a este auxílio, né, chamado até de medida eleitoreira? Como é que é a sua avaliação sobre isso e, de fato, ajuda a causa social? Eleitoreira e politiqueira a situação desses R$600. Um candidato chega aqui querendo convencer o eleitor, falando mentiras, dizendo que ele aprovou os 600. Mentira, porque na verdade o partido a quem ele aliou brigou na Câmara para não sair os R$600. Para não sair os 600. Brigaram, foi aquela guerra toda. Agora o candidato chega aqui para dizer eu aprovei os R$600. São mentiras, estão aliados ao Alexandre Silveira. Exatamente. Porque aliou-se a um presidente que apoia aborto, ideologia de gênero, e que eles mesmo, o PT mesmo, brigou lá para que não saísse os R$600 para os necessitados. Essa pessoa vai pôr comida na mesa do pobre? Mentira! Estão fazendo propaganda mentirosa. E sobre o teto de gasto que a Fernanda perguntou, o teto de gasto, veja bem, existem momentos que nós temos que flexibilizar o teto de gasto. Na pandemia, por exemplo, imagina se a gente prende, não, o teto de gasto já chegou no limite, agora não pode comprar vacina, não pode dar comida para ninguém, e aí como fica? Existem coisas que tem que flexibilizar no momento da necessidade do país, no momento da necessidade do Estado. Candidato, o senador, ele representa o Estado no Congresso, é importante ali o debate de pautas do Estado, dos governos estaduais. O senhor tem uma plataforma
muito voltada a essa questão ideológica, mais à direita, mais conservadora. O senhor citou mesmo aí os seus lemas: pátria, família, liberdade. Num caso de uma eleição do ex-presidente Lula a presidente da República, e o senhor também sendo eleito num cenário hipotético, como que seria a relação do seu mandato com a presidência da República num governo do PT, tentando ali fazer um diálogo também para avançar com as pautas de Minas? Ótima pergunta. A minha posição será a mesma de um senador íntegro, corajoso e pronto para fazer o que a Constituição me dá o poder para fazer, seja qualquer governo. E nessa pergunta, eu venho dizer que o presidente Jair Bolsonaro, ele foi enganado. Até muitas pessoas estão falando: pastor, mas ele não te apoiou, está apoiando fulano de tal. Na verdade, ele não conhece muitos políticos mineiros. Levaram e colocaram para o Bolsonaro, e essa pessoa está aproveitando da situação para dizer que eu sou Bolsonaro. São pessoas que já aprovaram, assinaram, votaram a favor de tantas leis contra a família, ideologia de gênero, por exemplo, e está pedindo desculpa, me desculpa que agora eu me consertei, eu me arrependi, me desculpa. O arrependimento é diferente do remorso. O senhor não considera o Cleitinho, apoiado pelo Bolsonaro, um bolsonarista, uma pessoa de direita? Não é que eu considero, ele mesmo falou que não é. Ele mesmo falou, agora que está falando que é, porque agora a situação mudou, eu tenho que falar que eu sou. Mas na verdade ele mesmo já falou. Eu já cansei de falar em várias entrevistas que tem um candidato correto, decisivo, que tem um lado, e tem um candidato melancia. É aquele que é verde e amarelo por fora e vermelho por dentro. Ele é brasileiro, ele é do bem por fora, mas por dentro ele é PT. Né? Então, essa é a situação. A pergunta que você me fez, se for o Lula, por exemplo, você que está me assistindo, você acredita que esses candidatos apoiados por Bolsonaro, ou esse candidato, você acredita que ele vai estar do lado do bem ou vai estar do lado das propostas que ele mesmo já assinou, que ele mesmo já votou? Contra a família, ideologia de gênero, a favor do aborto, que é o caso desse ex-presidente Lula, é a favor do aborto, quer destruir a vida no ventre. Então eu sou contra isto, eu sou conservador e vou levar os meus valores cristãos, os meus princípios, eu quero levar para o Senado Federal, é o que está precisando para mudar a história, a situação que está no nosso país. Olha, a gente fecha então essa série de entrevistas, hoje com o pastor Altamiro Alves, candidato ao Senado por Minas pelo PTB. Candidato, como combinado com os assessores, a gente reserva esse tempo, cerca de 1 minuto mais ou menos, para que o senhor possa pedir o seu voto, falar das suas propostas, enfim, fique à vontade. Muito obrigado, foi muito rápido, né? Mas olha, eu quero agradecer a Itatiaia, agradecer a todos vocês por tudo e pelo espaço que me foi aberto. Eu quero pedir a sua confiança do seu voto. Eu não vou te decepcionar. Eu não sou como os outros. Eu me mostro como a única opção para o bem da família, para o bem do Estado, para o bem do nosso país. Meu número é 142 para o Senado Federal. Eu estou preparado também para fazer uma mudança no STF. Essa é a minha primeira pauta, não foi me perguntado, mas é a primeira pauta, é estar colocando a casa em ordem. O STF é a casa guardiã da Constituição e, no entanto, todos os dias estão rasgando a Constituição. Eu vou lutar para isso, para que a Constituição seja cumprida, seja respeitada no Senado Federal, inclusive nas casas, como a guardiã da Constituição, que é o STF. Esse, então, o pastor Altamiro Alves, do PTB, ele que é candidato ao Senado por Minas Gerais. Pastor, muito obrigado pela visita. Boa sorte aí no resto de campanha. 142, muito obrigado.